Graça e paz para todos os irmãos, abençoados, eleitos, predestinados, escolhidos de Deus desde antes da fundação do mundo. Graça e paz para todos, irmão Fabiano Santana e seu irmão em Cristo. Estamos aqui uma vez mais para nós trazermos uma reflexão, trazermos uma palavra da graça de Deus para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. Para nós trazermos uma mensagem do Evangelho do Cristo, o ressuscitado. Aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita, à destra de Deus Pai. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. E para nós outros, é um privilégio, é um prazer, é uma alegria pregarmos esse Evangelho poderoso que é o Evangelho da graça de Deus. De antemão, antes de mais nada, eu vou fazer uma breve confissão, vou fazer uma breve oração antes de nós entrarmos na palavra. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico o teu eterno nome. O Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso. Pai, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometida por olhar, por julgar, por pensamento, por palavra, por gesto, por agir. Pai, me perdoa em nome de Cristo ressuscitado, ó Papai. Pai dos Espíritos, empurra essa espada do Espírito no coração do teu povo, no coração dessa irmã, desse irmão, das pessoas que vão ouvir essa mensagem libertadora e transformadora do Evangelho da Graça. Pai dos Espíritos, que eu diminua e que teu Espírito Santo cresça e apareça aqui nessa live. Pai, a palavra é tua, eu te glorifico, eu te engrandeço o teu nome, porque toda honra, toda glória e todo louvor só pertence ao Senhor Todo-Poderoso, Senhor e Cristo. Pai, a glória é tua, ó Papai. Pai, eu te agradeço porque o Senhor concede a nós, meros mortais, a fazermos uso de uma porção da palavra do Evangelho. Pai dos Espíritos, empurra um pouco mais essa espada do Espírito e fala conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus do Evangelho. É Romanos capítulo de número 10. E eu vou ler alguns versículos para a nossa meditação. Romanos capítulo 10 diz assim a epígrafe: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Versículo 2: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Versículo 3: seja bem-vindo à minha live, irmão Paulo Pires, aí do Rio Grande do Sul. Deus continue te abençoando, eleito, abençoado. Compartilhe essa live aí, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem de salvação. Salvação na mente, salvação no entendimento. Essa mensagem da graça de Deus.
Deus continue te abençoando, ministro de uma nova aliança, ricamente, poderosamente, pois o irmão em graça já é abençoado. Deus é contigo. Diz assim o versículo de número 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não diga em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Seja bem-vindo à nossa live, irmã Nice Coutinho. Ela escreveu aí: graça e paz, irmão. Graça e paz abençoada. Deus continue te abençoando, escolhida de Deus. Deus é contigo. Segunda pedagogia diz que tudo aquilo que nós lemos diversas vezes, tudo aquilo que a gente lê por diversas vezes, por mais de uma vez, por inúmeras vezes, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Meus amados, o apóstolo Paulo, seja bem-vindo à nossa live, irmão Cristiano Domingos. Deus continue te abençoando. Graça e paz. O apóstolo Paulo, ele pegou o pergaminho que é oriundo de pele de cabra ou pele de carneiro, que provinha lá da península da Grécia, porque os escritos naquela época, na época de Paulo, eram em papiros e em pergaminho. E Paulo agora pegou o pergaminho e escreve a sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, à igreja de Cristo Vida, as pessoas que estava na cidade de Roma. E Paulo, pregando aos romanos, Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 17 assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo estava dizendo para a igreja em Roma que a fé do cristão só é despertada, só é ativada quando ele ouve alguma coisa. E Paulo diz o quê? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Paulo não disse que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir a Escritura, que era a lei de Moisés. Paulo não disse que a fé
é despertada, é ativada pelo ouvir, e pelo ouvir a falsa teologia da prosperidade. Paulo não disse que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir as chamadas campanhas com tema a queda do gigante. Porque aquele gigante não existe mais. Aquele gigante, ele morreu. Hoje, ele é um defunto. Paulo não disse que a fé, ela é ativada pelo ouvir a campanha de Gideão, os 300 valentes de Gideão. Paulo não disse que a fé é pelo ouvir e pelo ouvir a lei de Moisés. Mas Paulo disse, de sorte, que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Que palavra é essa? Pode ser qualquer mensagem? É qualquer mensagem que ativa a fé no cristão, porque todos nós, gentios, já nascemos com fé. Todos nós temos fé. Só que existem pessoas que precisam que a sua fé seja ativada. Existem pessoas que precisam que sua fé seja despertada. Mas é pelo ouvir qualquer coisa? É pelo ouvir preceitos, dogmas e doutrinas de homens? É por ouvir mensagens de prosperidade? Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, você vai ser empresária, você vai ser empresário, você vai ser um homem rico, você vai ser uma mulher rica, Deus vai te dar isso, você vai andar de avião, você vai ser milionário. É isso que desperta a fé no cristão? Não, Senhor. O que desperta a fé no cristão é a palavra de Deus e não dos homens. Mas que palavra de Deus é esta? A palavra da graça que o apóstolo Paulo pregava. Porque Paulo disse para os romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não pode ser qualquer palavra. Tem que ser a mensagem da graça de Deus. Então, dentro dos templos religiosos, os intitulados bispos, pastores e apóstolos, eles até pregam a palavra. Eles até pregam e dizem que pregam a palavra. Mas o que eles pregam dentro desses templos não é o verdadeiro evangelho. O que eles pregam dentro desse templo não é o evangelho que Paulo pregava. Pois, se eles pregassem o evangelho que Paulo pregava dentro dos seus templos religiosos, os seus templos hoje estariam vazios. Os seus cofres estariam vazios. Então, o que eles pregam é a lei de Moisés. Porque o que está aí fora, que os homens chamam de igreja, é uma réplica muito mal feita do antigo pacto, da lei de Moisés. Paulo disse que a lei de Moisés não era ruim. Paulo disse que a lei de Moisés era boa se a pessoa usasse a lei legitimamente. Então, a lei de Moisés tinha no total, no pacote, 613 ordenanças. Páscoa judaica, dar o dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, subir monte, ungir pessoas com azeite na cabeça, imposição de mão, apresentação de crianças, tudo isso e etc. eram ordenanças da lei de Moisés. Então, a lei de Moisés só é boa se você usar ela legitimamente. Não vale você cumprir uma das ordenanças da lei e não cumprir o restante. Se você cumpre uma das ordenanças da lei e não cumpre o restante das 612 ordenanças da lei de Moisés, você se torna maldito, se coloca debaixo de uma maldição, entendeu? E você é culpado dos demais mandamentos, se torna culpado
de tudo. Então, dentro dos templos religiosos, na religião, não há verdade, não há evangelho. Especialmente a religião evangélica, não há pregação da palavra da graça. Não há mensagem do evangelho. Como a irmanice Coutinho colocou, eles pregam um falso evangelho. E é verdade. Eles não pregam o verdadeiro evangelho. Eles pregam um falso evangelho. Eles não pregam uma boa notícia atualizada para nós gentios. Eles pregam uma notícia velha que não era para nós e que nunca foi para nós, que era para os judeus de origem judaica. Eles trouxeram de volta a mensagem da lei de Moisés. Então a mensagem que eles pregam não gera na pessoa fé, não desperta a fé em espírito e em verdade no crente, no cristão. Não desperta, não ativa de fato fé em espírito e em verdade no cristão. Porque a fé só vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Quando se ouve o evangelho da tua salvação no entendimento, na mente, a tua fé é ativada, é despertada e você passa a reinar em vida e em perfeita vitória. Então, os religiosos, especialmente os evangélicos, eles andam com medo de tudo. Eles andam com medo do suposto diabo inventado por Roma, pela religião, para colocar pânico, tocar terror nas pessoas. O evangélico, ele tem medo de ir para o suposto inferno. O evangélico, ele tem medo de um inseto que come fruto da terra por nome devorador e ir na casa dele comer tudo, acabar com tudo, rasgar seu sofá, quebrar sua televisão, quebrar sua cama. Meu amado, eles têm medo de um simples inseto devorador que come fruto da terra e ir na casa deles comer tudo. Para comer tudo na minha casa, meu amado, só basta a minha fome. Só basta a minha fome para comer tudo na minha casa. Entendeu? Então, a base da religião não é fé. A base da religião é o medo. A religião, quando não consegue pegar a pessoa pelo medo, eles tentam prender e pegar a pessoa através da culpa. Quando eles não conseguem pegar a pessoa pela culpa, aí eles tentam pegar a pessoa pela ganância. Porque muitos religiosos evangélicos estão dentro dos templos religiosos tentando barganhar com Deus. Porque Deus é espírito e como espírito ele não comercializa com os homens. Deus não barganha com ninguém. Deus é o Senhor da igreja, a vida das pessoas. Ele é o cabeça da igreja, ele é poderoso e ele não negocia com o homem. Então, se não há evangelho no sistema religioso, também não há fé. Prova disso que quando em 2020 Deus permitiu o coronavírus, porque não cai uma folha da árvore se não for permissão do Pai. E lá no antigo pacto Isaías profetizou, no livro de Isaías capítulo 45, versículo 7, Isaías profetizou e disse: eu criei o bem e eu criei o mal. Eu criei as trevas e eu também criei a luz. A minha mão fez todas estas coisas. Então foi Deus que permitiu o coronavírus. Só que os evangélicos, em vez de estar em paz com Deus, tranquilo, seguros e sem temor do mal, muitos estavam em pânico, com medo do vírus coronavírus, com medo de morrer, com medo da morte, com medo do coronavírus, com medo de morrer e irem para o suposto inferno. Ora, meu irmão, se eles têm medo de qualquer coisa que apareça, se eles têm medo, e se eles estavam com medo desse vírus, e se eles têm medo de ir para o suposto inferno, então o que eles ouvem dentro desses templos religiosos
não é o verdadeiro evangelho. Seja bem-vinda à nossa live, irmã Vanilda Lima, ministra de uma nova aliança. Deus é contigo. Tamo junto pregando esse evangelho poderoso. Então, se eles têm medo de ir para o suposto inferno, se eles têm medo do tal Satanás de chifre, de cauda, de rabo, de olhos vermelhos, criado por Roma, na idade medieval pela religião católica, para colocar pavor, pânico e tocar o terror nas pessoas, então o que eles ouvem lá dentro não lhes dá segurança. Pelo contrário, o que eles ouvem lá dentro lhes traz é o quê? Pânico. Não lhes traz fé. A sua fé não é ativada, não é despertada, porque eles não ouvem a mensagem verdadeira do evangelho. O que eles ouvem lá dentro são invenções dos homens, invencionice dos homens, um pouco de lei de Moisés e o restante de invencionices humanas. Porque quando se ouve o evangelho, aí sim a fé do cristão é despertada, é ativada e ele passa a reinar em vida e em perfeita vitória, tranquilo, seguro e sem temor do mal. Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A falsa teologia da prosperidade não cria fé no cristão. A falsa teologia da prosperidade cria ganância no cristão. A falsa teologia da prosperidade não gera pessoas cristãos salvos na mente, no entendimento, e não gera fé no cristão, não ativa a fé do cristão. A falsa teologia da prosperidade cria cristão, faz teus cristãos virem cristãos interesseiros, pessoas interesseiras e gananciosas. Simples assim, mas não gera fé na pessoa. E Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele nunca prometeu prosperidade para ninguém. Ele nunca pregou uma mensagem de prosperidade para ninguém. Ele nunca citou uma mensagem de prosperidade para ninguém. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele pregava o evangelho da salvação do reino dos céus, que era a salvação do juízo em 70 depois de Cristo, e do arrependimento de pecado por nome e transgressão da lei de Moisés. Seja bem-vinda à nossa live, irmã Vilma Moreira. Graça e paz. Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente. Então, meus amados, o que você ouve, será que tem gerado fé, despertado fé, ativado a tua fé? Porque os gentios já nasceram debaixo da graça e todos temos fé. Só que a nossa fé precisa ser ativada, despertada. Se não há evangelho, também não há fé verdadeira. Se não há evangelho no sistema, não há uma fé despertada, ativada nas pessoas. Então, dentro do sistema religioso, não há evangelho. Há lei de Moisés, mas evangelho não há. Eles não pregam o evangelho, eles pregam a lei. Evangelho, quem prega é o povo da graça de Deus. Nós pregamos o evangelho. Mas no sistema, eles não pregam o evangelho. Eles até pensam, muitos até pensam que estão pregando o evangelho. Mas eles estão pregando a lei de Moisés para as pessoas. Então, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele nunca prometeu riqueza financeira para ninguém. Pelo contrário, Jesus ia na contramão dessa mensagem da prosperidade que os intitulados pastores pregam para as pessoas. Jesus ia na contramão, pregando tudo ao contrário, diferente do que esses intitulados pastores pregam para as pessoas hoje. Jesus nunca prometeu prosperidade, porque a falsa teologia da prosperidade nasceu nos Estados Unidos, nasceu no EUA. Os pseudos pregadores da falsa teologia da prosperidade, eles pregavam e
os pregadores que até hoje pregam a falsa teologia da prosperidade, eles pregam e dizem para as pessoas: traga 1.000, que Deus vai te dar 2.000. Traga 2.000, que Deus vai te dar 4.000. Traga 6.000, que Deus vai te dar 10.000. Vem com tudo para o altar, porque a tua bênção está no altar. Mas altar na Bíblia nunca foi lugar de receber bênção. Altar na Bíblia nunca foi lugar de receber vitória. Altar na Bíblia era lugar de fazer sacrifício de animais, era lugar de matar. Então, o nosso altar em graça, irmão Elias Paulo, aí de Açailândia, Maranhão, seja bem-vindo à minha live, graça e paz, Deus é contigo, Deus é conosco. O nosso altar, eleitos, é Cristo. O nosso altar não é terreno, o nosso altar não é físico, o nosso altar espiritual é o Cristo, o ressuscitado. Então, os pseudos pregadores da falsa teologia da prosperidade, eles pregavam para as pessoas, e os intitulados pastores brasileiros do Brasil que aderiram à falsa teologia da prosperidade, o que aconteceu? Eles também começaram a pregar a falsa teologia da prosperidade, e eles dizem para as pessoas que se as pessoas passam necessidade, é porque as pessoas estão em pecado. Se as pessoas não têm um carro para andar, é porque as pessoas estão em pecado. Se as pessoas não têm dinheiro, é porque essas pessoas estão em pecado. Mas Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele pregava ao contrário do que esse sistema corrupto prega para as pessoas hoje. No livro histórico de Mateus, capítulo 6, versículo 19, Jesus de Nazaré disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai o vosso tesouro no céu, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. No livro histórico de Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus de Nazaré disse: não podeis servir a 2 senhores, porque um há de amar e outro há de odiar. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon no grego quer dizer mamona, o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. No livro histórico de Mateus, capítulo 19, versículo 19, o jovem rico era judeu de origem judaica, conhecia as leis de Moisés, conhecia a Torá. Ele olhou para Cristo e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: sabe tu os mandamentos? Ele disse: o quê? Jesus disse: não roubará, não adulterará, não furtará, honra teu pai e tua mãe, etc. Ele disse: mas tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. Aí a Bíblia diz, em Mateus 19, 21, que Jesus de Nazaré olhou para ele, amou e disse: mas ainda te falta uma coisa. Quer ser perfeito? Quer me seguir? Quer ter a vida eterna? Vai, vende tudo quanto tu tens e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele se retirou triste porque ele possuía muitas propriedades. Então, os intitulados pastores pregam a falsa teologia da prosperidade inventada por esses pseudos pregadores nos Estados Unidos. A falsa teologia da prosperidade começou nos EUA, nos Estados Unidos, e esses falsos pregadores da falsa teologia da prosperidade, eles pregavam para as pessoas, lá nos Estados Unidos, e os pastores brasileiros pregam hoje no Brasil para as pessoas, e diz o seguinte: você tem que ter dinheiro. Se você tem fé, então traga teu dinheiro para Deus. Mas isso é uma falácia, porque Deus é espírito, e Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não faz negócio com homem. Deus é espírito. Ele não precisa do teu dinheiro. Entende?
Qual é o número da conta de Deus para você dar dinheiro para Deus e mandar dinheiro para Deus? Deus não tem conta. Deus não precisa do teu dinheiro. O que Deus quer é que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade. Como disse Paulo em Atos capítulo 17, versículo 24, que o Deus que fez o mundo, o céu e a terra e tudo quanto nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, Ele não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco pode ser servido por mão de homem algum, como que necessitasse ou precisasse de alguma coisa, porque é Ele que dá vida e respiração a todas as coisas. Deus não precisa de nada, meu amado. Quem precisa sou eu. Quem precisa são vocês, mas Deus não. Deus não precisa de nada. Os religiosos, muitos religiosos pensam que dando esse falso dízimo em dinheiro mensal romano, está dando para Deus. Mas o dinheiro deles nunca chegaram no céu. O dinheiro deles, Deus nunca viu. O dinheiro deles nunca chegaram no céu, porque Deus é espírito. Entende? Então, meus irmãos, Jesus de Nazaré sempre foi na contramão do que esses mercenários da fé, mercadores da fé, pregam para o povo hoje. Vem com tudo para o altar. Você vai prosperar. Deus vai te dar o melhor. Mas Deus não vai te dar o melhor. Deus já nos deu o melhor. E o melhor foi o seu Filho que Ele enviou na terra para morrer pelos pecados dos judeus, e através do sangue dele derramado, Ele nos reconciliou com Deus e nos aproximou de Deus. Para que coisa melhor do que isso? Para que coisa melhor do que isso? Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, nos reconciliou para sempre com o Pai. Então vem com tudo para o altar. Se você não está prosperando, tem alguma coisa errada na tua vida, você deve estar em pecado. Então os discípulos de Cristo todos estavam em pecado. Porque todos os 12 apóstolos, alunos, discípulos de Jesus de Nazaré, eles eram pobres. Eram ou não eram? Eram. Pedro era um simples pescador, mas Pedro nunca foi rico. Pedro era pobre e Pedro estava em pecado? Não, Senhor. João era pobre. O próprio Jesus de Nazaré, como judeu de origem judaica, como homem, era pobre. Jesus de Nazaré, ele sendo Deus, se despiu-se da sua glória e sendo o rei do universo, preferiu nascer entre os animais. Ele nasceu numa manjedoura, hospedaria de bois. Jesus de Nazaré, ele nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Os seus seguidores também eram pobres e ele era amigo dos pobres. E aí vem esses camaradas dizendo: se você não está prosperando é porque você está em pecado. Então Paulo também estava em pecado, porque o apóstolo dos gentios, Paulo, ele disse que de cidade em cidade o Espírito Santo lhe revelava que estava esperando por ele prisões. Ele disse que por amor a Cristo passou fome, passou necessidade. Paulo também não era rico, era um simples trabalhador, fazendor de tendas para sobreviver, trabalhava noite e dia para não ser pesado aos irmãos, e Paulo não era rico. Paulo disse que muitas das vezes ele passou sede, ele ficou em jejuns, e quando Paulo disse na sua carta aos Coríntios que ele ficou dias em jejuns, não é que Paulo jejuava, não. Paulo ficou em jejuns porque ele andava a pé para ir pregar de uma cidade para outra, ele ia a pé e ele tinha que jejuar, porque no caminho não tinha padaria para ele comprar lanche para comer. Ele ficava com fome, ficava em jejum para ir pregar em outra cidade. E além dele pregar em outra cidade, naquela cidade ele esperava prisões, tribulações, pedrada, como ele foi apedrejado por amor a Cristo. Ele foi preso por amor a Cristo. Então, dentro do sistema religioso, não há verdade, não há evangelho. Então, meus queridos e amados irmãos, isso é uma heresia.
Um intitulado pastor aí no sistema religioso gravou uma mensagem dizendo que Jesus era rico e que Jesus trabalhou e comprou uma baita de uma casa na beira da praia, na progressiva cidade de Cafarnaum. Mas isso é uma heresia. Onde é que está escrito na lei de Moisés, no Evangelho, que Jesus de Nazaré comprou uma casa na beira da praia? Onde é que está escrito que Jesus ficou rico como carpinteiro? Porque Jesus de Nazaré, ele trabalhou, ele era carpinteiro. Onde é que está escrito que ele comprou casa na beira do mar como carpinteiro? Isso é heresia. Isso é uma falácia. Porque isso não está escrito nem na lei de Moisés e nem tampouco no Evangelho. Olha o que está escrito no livro histórico de Mateus, no capítulo de número 8, e o versículo de número 20. Mateus 8, eu vou ler a partir do versículo 18. Diz assim a epígrafe: como devemos seguir a Jesus? Mateus 8, 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. Versículo 19. E aproximando-se dele um escriba era um versado na Torá, na lei de Moisés, um intérprete da lei, disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Versículo 20. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus de Nazaré disse que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E veio um camarada intitulado pastor gravar uma mensagem dizendo que Jesus era rico e que ele comprou uma baita casa na beira da praia, na progressiva cidade de Cafarnaum. E isso é uma heresia, porque o próprio Jesus de Nazaré disse: porque o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E Jesus, ele era carpinteiro, ele trabalhou. Só que Jesus não pregou prosperidade para ninguém. Ele pregava o evangelho do reino dos céus e do arrependimento de pecado, pecado esse por nome e transgressão da lei de Moisés. Jesus nunca prometeu prosperidade para ninguém. Ele só pregava o evangelho da salvação da ira vindoura. Ele pregava o evangelho da salvação do juízo que aconteceu em 70 DC depois de Cristo. Ele nunca pregou prosperidade. Olha o que Jesus de Nazaré certa feita disse no livro histórico de Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Salvar de quê? Do juízo em 70, depois de Cristo. Então, Jesus nunca prometeu prosperidade, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João, livro histórico, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o mundo que Deus amou de tal maneira não é o mundo cosmo, ou no plural cósmico, ou planeta Terra, Terra em geral. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas, o ser humano, que enviou seu Filho para morrer pelos pecados dos judeus, e através do seu sangue na cruz, reconciliou e aproximou nós gentios do Pai. Então, meus irmãos, essa mensagem não é cristã, não tem na Bíblia e também não tem no Evangelho. No ano de 1998,
A falsa teologia da prosperidade chegou no Brasil. Os templos, as denominações neopentecostais abriram as suas portas e disseram: seja bem-vinda, falsa teologia da prosperidade. E aí os intitulados bispo, pastoras e apóstolos e pastores começaram a pregar a falsa teologia da prosperidade. No ano de 1999, já beirando o ano 2000, as assembleias dos homens, porque de Deus não tem nada, viu que o negócio dá muito dinheiro e rende muito, abriram as suas portas e disseram: seja bem-vinda, falsa teologia da prosperidade. E eles também começaram a pregar falsa teologia da prosperidade para o povo. Você vai ter, você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ser rico, você vai ser empresário, você vai ser uma empresária. Mas essa mensagem não é cristã, não é bíblica, não tem no Evangelho. Entende, meus irmãos? Não tem no Evangelho. E os intitulados pastores que pregam falsa teologia da prosperidade, eles dizem que o crente não tem que sofrer. Eles dizem que o cristão não pode passar sofrimento, uma vida de luta, de pelejas, de batalha, que é só vitória, só vitória e só vitória. Só vitória para eles que mente com o nome santo de Deus e arranca o dinheiro do povo e estão milionários com o dinheiro do povo, de aposentada do povo pobre. Para eles é só vitória. Para os membros, muitos dormem na rua, muitos passam fome, passam dificuldades, não tem aonde morar, não tem o que comer, não tem roupa para vestir. Essa que é a verdade. Então, eles pregam aquilo que Jesus nunca mandou eles pregar. A mensagem que eles pregam não tem base bíblica no Evangelho. Se não tem base no Evangelho, é heresia, é uma falácia, é uma armadilha. A falsa teologia da prosperidade é uma armadilha para prender pessoas gananciosas, interesseiras, dentro dos templos religiosos, e para esses vira-latas, canaias, sem escrúpulo, continuar roubando o povo em nome de Deus. É uma armadilha. E eu estou denunciando aqui nessa live. Não é bíblico, Jesus nunca pregou, os apóstolos nunca pregou, Paulo nunca pregou, e é para cima deles com o Evangelho. É para cima deles. Meus amados irmãos, então, os religiosos hoje são interesseiros. Antigamente se media uma pessoa que era de Deus, essa pessoa tinha uma vida exemplar, era bem casado. Com o passar do tempo, dentro dos templos religiosos, passaram a medir o pregador, o irmão, a irmã, através do carro que ele tem, da casa onde ele mora. E isso não tem no Evangelho. Então o sistema religioso não prega Evangelho. Eles pregam um pouco da lei de Moisés, e o restante que eles pregam é pura heresia, pura mentira, criada por eles mesmos, invencionices, para prender pessoas dentro das suas gaiolas religiosas. Então, meus irmãos, por exemplo, a passagem da viúva de Lucas capítulo 21. Livro histórico de Lucas capítulo 21. A Bíblia diz que Jesus estava observando as pessoas colocarem as suas ofertas num gasofilácio. E aquela pobre viúva, pela lei de Moisés, era para ela receber ajuda. Porque os dízimos, alimentos, era para os órfãos, para as viúvas, para os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel, como sinal da bondade de Deus, como ato de amor, de bondade de Deus para com os pobres. Então o dízimo era para os órfãos, para as viúvas, para os viajantes, para os forasteiros e para os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio, livro da lei, né?
quinto livro da lei de Moisés, escrito por Moisés, chamado de Pentateuco, chamado pelos judeus de o quinto livro escrito por Moisés, Deuteronômio, no capítulo de número 26 e o versículo de número 12, olha o que está escrito. Quando acabarem de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Então, o dízimo era para ajudar os órfãos, as viúvas, os viajantes e os forasteiros. E o dízimo era alimento, era para que os órfãos, viúva, viajante, forasteiro e os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte na herança entre o povo de Israel, comessem e se fartassem. Então, pela lei de Moisés, era para aquela viúva receber doações, receber oferta, ser ajudada. E não era para ela ofertar nada. Não era para ela dar oferta, era para ela receber ajuda. Só que os sacerdotes, os escribas e fariseus da religião judaica, do judaísmo, eles estavam esquecendo de ajudar viúvas, órfãos, viajantes, forasteiros e os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte na herança entre o povo de Israel. Eles não ajudavam. Então, o que acontece é o seguinte, como os pastores hoje também não ajudam os pobres necessitados dentro dos templos religiosos deles. Pela lei, era para aquela mulher receber oferta. Só que Jesus de Nazaré, ele parou e estava observando as pessoas doarem, colocarem as suas ofertas no gasofilácio. E a Bíblia diz que os ricos estavam colocando oferta, mas eles colocavam aquilo que lhes sobrava. E eles davam oferta para se aparecerem. E eles davam oferta daquilo que lhes sobravam. Só que aquela pobre viúva deu tudo quanto ela tinha. Jesus parou e, vendo aquele ato daquela pobre viúva, Jesus disse: em verdade vos digo que ela ofertou, que ela deu mais do que todo mundo aqui. Porque os ricos davam daquilo que lhes sobravam e davam para se aparecer. E aquela mulher deu tudo que ela tinha por um ato de amor. Provavelmente aquela pobre viúva era uma admiradora do ministério de Jesus de Nazaré. Ela admirava Jesus de Nazaré e, por um ato de amor, ela deu tudo quanto ela possuía. E não foi para se aparecer, simplesmente foi por amor. E um dia eu fui numa denominação, eu não vou falar o nome por questão de ética, eu fui numa denominação e o intitulado pastor lá pregou essa passagem de Lucas capítulo 21 e disse: está vendo, irmãos? A viúva deu tudo quanto ela tinha. Ela deu aquelas moedinhas, tudo quanto ela tinha, e ela prosperou. Os historiadores dizem que aquela mulher começou a ter isso, a ter aquilo, aquela mulher cresceu financeiramente. O historiador falando de tal, porque ele se baseia muito em historiador, né? É história disso, história daquilo. Diz que ela enriqueceu, que ela prosperou. Mas ela deu moeda porque ela só tinha moeda, irmãos. Mas eu não aceito moeda aqui hoje, não. Hoje você vai trazer seu tudo. Nós não aceitamos moeda porque Deus não é Deus de miséria. Deus é Deus rico de prosperidade. Pegue a sua melhor nota. Pegue a sua maior nota. Pegue R$50. Pegue 100. Pegue 150 e traga aqui para frente. E os gado alienado que não tem conhecimento de Bíblia, abrindo sua carteira, pegando um envelope, colocando R$50, outros fazendo um cheque e dando para sustentar um império do cambuloso que está rapidinho. Eu fazia parte do sistema, mas aqui eu estava olhando para a cara dele, balançando como que diz: tu está mentindo, infeliz. Eu desfazendo dele na frente do povo e não concordando com ele: tu está mentindo, infeliz. O texto não quer dizer isso. E o cara: traga a sua oferta, traga, você vai ser empresário, você vai ser empresário. E o povo: glória a Deus, aleluia, amém, Deus. E gente até chorando. Então, dentro do sistema não há fé. Dentro do sistema há mensagens que criam pessoas
interesseiras, pessoas gananciosas. É por isso que os religiosos são gananciosos. Eles acham que para a vida deles mudar financeiramente, eles têm que dar dízimo. Eles têm que fazer voto de 200, de 300, de 50 reais. Eles têm que fazer uma campanha e pegar um envelope e colocar 20 reais dentro do envelope, 50 reais. Eles acham que para eles prosperarem, eles têm que dar dinheiro para enriquecer os canalhas da religião. Mas eu trago uma verdade aqui nessa live. Para o crente prosperar só existe uma receita bíblica. Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus profetizou: o homem comerá do suor do seu rosto todos os dias da sua vida, até que se torne um pó, porque do pó foi formado. Então, se o cara quer melhorar a sua vida financeira, é só trabalhar. É só vender uma bala, vender um chiclete, vender um chocolate. É só trabalhar com alguma coisa que Deus, em cima do teu trabalho, abre as portas e você rompe, você prospera. Gênesis capítulo 28, versículo 14, a Bíblia diz assim, que Jacó trabalhou 14 anos por seu tio Labão. E está escrito que Jacó enriqueceu mais, Deus enriqueceu mais Jacó do que seu tio Labão. Mas por quê? Porque Jacó fez uma campanha? Porque Jacó deu dízimo? Não, senhor. Porque Jacó trabalhou 14 anos, Jacó suou 14 anos. Então, se o crente, meu amado, quer prosperar, só existe uma receita: trabalho, trabalho e trabalho. Só que esses pilantras da religião não ensinam isso para o povo. Eles ensinam que para você prosperar, você tem que dar dízimo. Eles querem que o povo viva de mágica. Tipo assim, pegou o envelope e colocou 50 reais, amanhã Deus vai mandar 1000. Espera sentado, porque em pé tu vai cansar. Deus nunca vai mandar 1000. Eles pregam para o povo dizendo: faça a campanha de Gideão e doe 200 reais, porque essa semana ainda o pai vai abrir as portas para você e você vai receber a notícia e alguém vai te dar 2.000 reais. Espera sentado, porque em pé tu vai cansar. Vai entrar ano, vai sair ano e tu vai ficar só esperando, porque não foi o pai que te prometeu. Se você quer prosperar, eleito, trabalhe. Faça alguma coisa. Faça um jeito de ganhar dinheiro honestamente, mas trabalhe. Então, o sistema não ensina a pessoa a avançar. Irmã Maria das Graças Rodrigues, seja bem-vinda à nossa live. Graça e paz. Ela escreveu para mim aí: graça e paz, meu irmão, melhor noite. Graça e paz, eleita. Tamo junto. Deus é contigo. Então, a receita é essa, irmão. É trabalhar. Vocês já repararam que quando as pessoas viram evangélicos e evangélicas, lá dentro o que eles ouvem é pura lei de Moisés e algumas invencionices dos homens, que eles se tornam preguiçosos, pessoas preguiçosas, e eles dizem: não vou trabalhar mais não vou fazer nada porque Deus vai mandar. Eu vivo pela fé. Quem cuida de mim é Deus. Deus vai mandar. E aí a religião, ela te estaciona. Ela faz a tua vida andar para trás. Ela não faz você andar para frente. Ela te estaciona. Entende? Te vende ilusões. Ela não faz você andar para frente, você avançar. Ela estaciona a pessoa. Porque viver pela fé não tem nada a ver em ficar sem trabalhar. Viver por fé e pela fé não tem nada a ver em ficar sentado esperando Deus colocar comida na tua boca que Deus não vai colocar. Viver pela fé é viver sabendo que você não precisa de ritos, cerimônias, de ordenanças da lei de Moisés para que o Pai faça algo por você. Viver pela fé é você saber que em Cristo, na graça, você não precisa de fazer jejum, você não precisa de guardar sábado, de dar dízimo para Deus te abençoar, porque em graça você já é abençoado.
Viver pela fé é no tocante às ordenanças da lei. Você não precisa para se aproximar de Deus, fazer jejum, pagar o preço, participar de culto de libertação, dar dízimo, participar da fogueira fictícia, daquela fogueira bamba, daquela fogueira fictícia, porque ali não é evangelho, ali é feitiçaria. Porque ali não tem no evangelho, é feitiço, é macumbogeia, mas não é evangelho. A pessoa pega seu carro e joga na fogueira fictícia, chamada de fogueira santa. Onde é que está na Bíblia Jesus mandando alguém fazer fogueira santa? Onde é que está na Bíblia Paulo mandando alguém fazer fogueira santa? Se não está no evangelho, se não está na Bíblia, é heresia. Porque não existe isso, fogueira santa. Isso é uma artimanha, é uma armadilha que o cão guloso inventou para prender pessoas dentro do seu templo e para continuar arrancando dinheiro das pessoas usando o nome santo de Deus. Mas eu declaro que o fim do sistema está chegando. O sistema está fraco e vai ficar mais fraco, está enfraquecendo. E esse sistema vão fechar as suas portas, porque o povo da graça está crescendo. Essa palavra está correndo. O evangelho está crescendo. A graça veio para ficar, para colocar o homem no lugar do homem e para dizer que a honra, que a glória, que o louvor, a exaltação só pertence a Deus e que em Cristo Jesus, se você fizer jejum para se justificar, se você participar de culto de libertação, se você querer ir para monte buscar a Deus, isso tudo é trapo de imundícia. Isso tudo é trapo de imundícia. É você querer se justificar pela justiça própria, pelas tuas próprias orações, pelas tuas próprias obras. Então, meus amados irmãos, viver pela fé em Cristo é não depender de obras, é não viver na lei, é crer que você vai levantar pela manhã, vai sair para trabalhar e crer que você não precisa fazer campanha para Deus abrir as portas, que você não precisa jejuar, consagrar, subir monte, pagar preço, dar dízimo, fazer voto, fazer nada disso. E crer, só ter fé, só confiar que você vai trabalhar e Deus já abriu as portas para você em cima do teu trabalho, em cima do teu suor. Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é acordar 4 horas da tarde e falar, não, Deus vai usar uma pessoa para me dar. Viver pela fé não é ficar em casa sem trabalhar. Viver pela fé, meu amado, é crer tão somente. É só crer. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela sua fé. Mas viver pela fé é não precisar fazer e cumprir as ordenanças da lei. É tão somente crer no poder de Deus, que é o evangelho, e levantar, sacudir a poeira, sair para trabalhar, crendo que Deus não vai abrir, crendo que Deus já abriu as portas para você, e que em cima do teu trabalho, Ele vai te honrar, Ele vai abrir as portas, Ele vai fazer tudo por você. Isso é viver pela fé. Os religiosos dizem, eu tenho fé. Tudo bem, você tem fé. Mas eles dizem, mas para Deus me abençoar, eu tenho que fazer um sacrifício. Ora, meu irmão, se para Deus me abençoar, eu tenho que fazer um sacrifício, então eu não tenho fé. Porque quem tem fé, nem precisa fazer sacrifício, só crê, confia, acredita e toma posse que ele já é abençoado para a glória de Deus. A pessoa diz, eu tenho fé, beleza, e Deus vai abrir as portas para mim, mas para Deus abrir as portas para mim, eu tenho que participar da campanha da multiplicação do azeite. Então isso não é fé, porque você tem que fazer alguma coisa, tem que estabelecer sua própria justiça, no lugar da justiça do Pai. Você tem que fazer algo para acontecer. Eu tenho fé, mas Deus só vai abrir as portas se eu participar da campanha da multiplicação do azeite.
Onde é que está na Bíblia Jesus mandando fazer campanha da multiplicação do azeite? Onde é que está na Bíblia, na igreja primitiva, os apóstolos fazendo campanha da multiplicação do azeite? Onde é que está na Bíblia o apóstolo Paulo mandando alguém fazer campanha? E isso a religião evangélica herdou da sua mamãe, a religião católica. Porque na religião católica a campanha recebe o nome de novena. E na religião evangélica recebe o nome de campanha. Isso não tinha nem na lei de Moisés, essa questão de campanha. Isso é uma invencionice dos líderes religiosos para arrancar fundos para suas instituições. Jesus não mandou ninguém fazer campanha, Jesus nunca fez campanha. Então isso não é fé, irmãos. Isso não é fé. Se eu tenho que fazer alguma coisa para Deus abrir as portas para mim, no sentido espiritual, então minha fé não está despertada, minha fé não está ativada. Eu não tenho fé ativada conversa nenhuma. Porque quem tem fé diz assim, não, Deus vai abrir as portas para mim. Eu vou levantar amanhã cedo, vou trabalhar e já estou saindo crendo, acreditando que as portas já estão abertas, porque Deus já abriu as portas. E você não vai fazer campanha não? Que campanha, rapaz? Eu não preciso fazer campanha, porque Paulo disse em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé, não é por campanha. E o sacrifício, você não vai fazer sacrifício não? Que sacrifício, rapaz? O único sacrifício que Deus aceitou foi seu próprio sacrifício na cruz. Eu não preciso fazer sacrifício, porque ele já se ofereceu como sacrifício vivo, perfeito, e através do seu sacrifício perfeito me aproximou do Pai. E você não vai dar dízimo não? Que dízimo, rapaz? Dízimo era coisa de lei, era alimento para sustento das viúvas, dos órfãos, etc. Eu não preciso fazer nada, é só ter fé, é só crer que as portas já estão abertas. É só confiar. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo disse, porque nós não andamos por vista, mas por fé. Nós, povo da graça de Deus, não andamos pelo aquilo que a gente vê, que nós vemos, nós andamos por fé. E essa fé está dentro de você, eleitor. Essa fé está dentro de mim. E ela foi ativada, despertada, quando nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, da salvação da mente, chamado o evangelho da graça. Esse evangelho libertador, transformador, poderoso, que nos tirou da religião. Então, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas se num sistema não tem palavra de Deus, não tem evangelho, então o povo não tem sua fé despertada, ativada. Eles vivem e acreditam em ilusões. Por exemplo, os intitulados pastores têm a mania de dizer, olha para o seu irmão da direita e para o seu irmão da esquerda e diga, Deus vai realizar os teus sonhos. Todos os teus sonhos Deus vai realizar. Aonde é que está escrito isso no Evangelho, que Deus vai realizar todos os meus sonhos? Onde é que está escrito no Evangelho que Deus vai realizar todos os teus sonhos? Quando esses intitulados pastores dizem que Deus vai realizar todos os teus sonhos, é porque em cima desses teus sonhos, eles querem realizar os seus próprios sonhos. Sonhos de quê? De se tornarem milionários como eles já estão, de comprar avião, comprar fazenda, comprar carro, comprar apartamento. Em cima desse tal sonho que eles estão dizendo que Deus vai realizar teus sonhos, eles realizam os sonhos deles, que é enriquecer e a cada dia se tornarem ricos e poderosos. Porque isso não existe no Evangelho. Se não tem Evangelho, não tem fé ativada, meus amados. Os religiosos não vivem pela fé, eles vivem pela lei. Eles vivem do toma lá da cá.
Eles não acreditam na palavra do Pai, eles acreditam no bispo deles. Eles acreditam na pastora deles. Eles acreditam no intitulado pastor deles. Eles não acreditam no que está escrito. Porque para alguns religiosos e evangélicos, o pastor é como Deus. O que o pastor fala, está falado e acabou. Ele não está nem se preocupando com o que está escrito no evangelho. Eles vão para o templo religioso sem nenhuma preocupação se aquilo que eles estão ouvindo é verdade ou é mentira. Eles vão para lá atrás da palavra do homem, atrás da mão do pastor. Se o pastor não colocar a mão na cabeça deles, não vale nada. Se o pastor não colocar a mão na cabeça e dizer assim, Deus vai abrir a porta, eles não acreditam. Eles não creem, eles dependem da mão de homem sobre eles. E esse negócio de colocar a mão na cabeça em posição de mão era uma das ordenanças da lei. Hebreus capítulo 6, o apóstolo Paulo deixou claro, olha o que está escrito aqui. Aos Hebreus capítulo 6, olha o que Paulo disse. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Isso era coisa de lei, era uma das ordenanças da lei de Moisés. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, versículo 2, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos. Então, essa questão de colocar as mãos na cabeça das pessoas, essa questão de imposição de mão, era uma das ordenanças da lei de Moisés. E Paulo disse, olha, eu não vou pregar isso aí não. Não vamos trazer isso de volta não. Nós temos que prosseguir e caminhar para aquilo que é perfeito, para a perfeição. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Então, eleitos, essa questão de imposição de mão era ordenança da lei. Hoje você não precisa de minha mão sobre a tua cabeça. Eu não preciso da mão de ninguém sobre minha cabeça, porque isso eram ordenanças da lei. Tu te lembras quando no livro histórico de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus de Nazaré olhou para os seus 12 apóstolos, que também eram discípulos, e disse, ide por todo o mundo. E aquele mundo foi o mundo religioso de Israel. E pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Por quê? Porque eles pregavam o evangelho da circuncisão. O evangelho do arrependimento de pecado por nome e transgressão da lei de Moisés e do reino dos céus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Aí no versículo 16, Jesus de Nazaré disse, e estes sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porque esses sinais seguirão os que crêem. Então, os discípulos de Cristo, os 12 apóstolos, eles colocavam a mão sobre as pessoas para curar as pessoas de enfermidade, em nome de Jesus. Porque isso era uma das ordenanças da lei. Depois da cruz, você não precisa de mão de um padre, da mão de um padre, de um líder religioso, de um intitulado bispo e apóstolo e pastor sobre a tua vida. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Cristo ressuscitado, meu amado, já habita no teu espírito, já está na tua vida. Se Cristo está na tua vida, meu irmão, basta. Se Cristo ressuscitado mora dentro de vocês, vocês não precisam da mão de Fabiano sobre a vida de vocês. Se Cristo está na tua vida, você não precisa da mão de uma intitulada profetisa sobre a tua cabeça. Não. Porque ele já está na tua vida, ele habita no teu espírito.
E como ele habita no teu espírito, você já tem ele. Ele mora com você. Ele mora no teu espírito. Ele mora dentro de você. Você não precisa da mão de um homem sobre você. Não precisa. Então, o religioso, eles acreditam na mão de um pastor sobre a cabeça deles. O pastor tem que colocar. E os pastores amam isso. No sistema religioso, isso deixa os caras poderosos. Isso dá poder para os caras. É a oração pela casa própria, é a oração pela cura, é a oração para Deus libertar meu filho das drogas, é a oração para Deus libertar minha filha da prostituição. Pastor, ore por mim. Irmãos, quando eu fazia parte do sistema religioso, que eu ia pregar nos templos religiosos, fazia uma fila de umas 200 pessoas para me orar depois da mensagem. Eu pregava, suava pior do que cuscuz no fogo, todo suado, e aí, cansado de pregar, umas 200 pessoas na frente para me orar. A gente só sai daqui depois que o pastor orar. E aí eu tinha que orar por todo mundo. Meu Deus abençoa, abre as portas. Amém. Meu Deus abençoa, cura. Amém. Meu Deus... Eles não acreditam na palavra. Quer dizer, eu não tinha pregado. Precisava ainda eu colocar a mão na cabeça deles para dizer que eles estavam abençoados, que eles iam receber alguma graça, alguma bênção de Deus? Não, senhor. Mas por quê? Porque o alimento no sistema não é verdadeiro. Eles não ensinam a verdade para o povo. Então, não ativa a fé das pessoas. Eles ensinam heresias, eles ensinam a lei. É por isso que para o religioso sempre está faltando alguma coisa. Se tudo dá certo na vida deles, está dando certo porque Deus está comigo. Eu fiz a campanha direitinho, não quebrei nenhum dia da campanha, eu fiz o jejum, eu levantei 3 da manhã para orar, é por isso que Deus está me abençoando. É por isso que Deus está abrindo as portas. Se algo der errado, é porque eu quebrei a campanha. Se algo der errado, é porque eu não fiz o jejum direito de Daniel. No último dia do jejum, eu não aguentei cair na tentação e comi. É por isso que está dando tudo errado. Então, o religioso não vive em paz. Tranquilo, seguro, confiante no pai. No colo de papai. O religioso, ele vive em guerra. Há uma guerra no interior do religioso. Sempre está faltando alguma coisa. Não, é porque eu não fiz o jejum direito. É porque eu quebrei a campanha de 1970 e Deus está cobrando agora. É porque eu não fui para a campanha do Sal Grosso. É porque eu não cumpri aquele voto. Entende? Sempre está faltando alguma coisa para o religioso. Está dando tudo errado na minha vida porque Deus não está comigo. Como é que não está contigo, abençoado? Deus nunca saiu de você. Você veio dele e vai voltar para ele. O teu espírito, ele sempre morou no teu espírito. Ele sempre esteve contigo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo disse: eu não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você mostra isso para o religioso e fala: Deus mora no teu espírito. Você não precisa ir buscar Deus no monte. Você não precisa ir para templo religioso. Você não precisa fazer a campanha. Você não precisa subir monte. Aí eles falam: eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo. Deus está comigo. Mas sabe como é que é, né, irmão? A gente tem que pagar o preço. A gente tem que pagar o preço, porque Deus não dá nada de mão beijada, não. Irmão, mas o Evangelho diz que Ele está na tua vida, que Ele mora contigo, Ele nunca te deixou, Ele nunca distanciou nem um minuto de você. Possa ser que você distanciou dele, mas Ele nunca distanciou de ti, de você. E você está dizendo que essa palavra é uma mentira? Eles não acreditam. Porque o intitulado pastor chega lá e fala que nada, irmão, nós somos o templo de Deus. Mas não é bem assim não, irmão. Não é bem assim não. Esse povo da graça aí são hereges, são falsos profetas. Bem que Paulo disse que nos últimos dias ia surgir
falso profeta. Bem que Jesus também falou que ia surgir falso profeta, mas esses últimos dias nunca chegam. Entra ano e sai ano, cadê os últimos dias? Entra ano e sai ano, cadê os últimos dias? Nós não somos falso profeta, porque falso profeta não prega o que está escrito. Falso profeta não prega contra a mentira dos lobos. Falso profeta está atrás de dinheiro. Falso profeta não abre o evangelho e mostra o que está escrito no testamento. Jesus disse em Mateus 24, que uma das características dos falsos profetas era apresentar sinais, prodígio, curas e maravilha. E se possível for, até fogo vão fazer descer do céu. Essas são as características de um falso profeta. E aonde os caras dizem que levanta paralítico? Aonde os caras dizem que pessoas vomitam câncer? Aonde os caras dizem que paralítico está andando, que morto está ressuscitando, que pessoa está sendo curada? Para fazer marketing das suas empresas religiosas, se não nesses templos religiosos. É lá que eles fazem isso. E eles vêm dizer que nós, povo da graça, que pregamos o evangelho e mostramos o que está escrito no evangelho, somos falso profeta. Falso profeta são eles que Jesus disse, que diz que morto está ressuscitando lá dentro, sem estar ressuscitando ninguém. Que dizem que uma irmã vomitou câncer sem estar, e sendo que é mentira. Eles inventam milagres para arrancar dinheiro do povo, para fazer marketing das suas empresas religiosas. É ou não é? É. Porque eles dizem, paralítico anda aqui. A gente tem um dom da cura. Morto ressuscita. É? É. E por que ninguém curou ninguém aí de coronavírus? Se eles têm um dom de cura, são super poderosos, os senhores dos poderes, por que eles não curou ninguém aí de Covid-19? Pelo contrário, teve até pastor que morreu de coronavírus. Foi ou não foi? Foi. Morreu ou não morreu? Morreu. E por quê? Cadê os poderes deles? Se eles tivessem poder, irmã Vanilda mesmo, para curar pessoas, não era para eles estar curando as pessoas com coronavírus, logo quando surgiu a pandemia, pegar 2 representantes dele aqui no Brasil, colocar na Índia 2 representantes lá com lenço na mão, colocar sobre a cabeça das pessoas o lenço, falar, sai miséria. Não era para fazer isso? Não era para eles pegar 2 representantes deles e mandar lá para a Itália, para a Europa, aqui no Brasil, nos hospitais, falar assim, peraí, não vai morrer ninguém aqui. Chegou os caras e colocar a mão sobre as pessoas, o lenço e curar as pessoas? Gente, só não vê, só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. O coronavírus desmascarou esses caras. Deus permitiu o coronavírus para desmascarar o comércio da fé. Os mercadores da fé, com a pandemia, entraram de férias. Dentro dos templos religiosos também, uns demônios, um suposto demônio entrou de férias. Porque nenhuma pombagira mais estava abaixando nos templos. Estava fechado os templos, como é que ia abaixar? Nenhum Exu Miranda estava abaixando nos templos. Pelo contrário, os templos estavam tudo fechados, suas portas fechadas. Não tinha como baixar. Por quê, meus irmãos? Você vê que nas portas de bar você não vê nenhum demônio se manifestando. A gente vê lá a obra da carne, um cara tomando cerveja, ouvindo o sonzinho dele, a rocha dele, ouvindo um pabro. Mas é obra da carne. Você vai num bar, os caras estão bebendo, você não vê uma pombagira lá, gritando, fazendo escândalo, eu sou pombagira. Os demônios só descem nos templos religiosos. Por quê? Só dentro dos templos religiosos que os demônios baixam. Na porta de bar não aparece demônio. Na rua não aparece demônio baixando. Em lugar nenhum. Só dentro dos templos religiosos. Mas o diabo não existe, abençoado. O diabo somos nós mesmos na carne. O diabo como ser espiritual nunca existiu. Quem criou o diabo como ser espiritual foi a religião católica, na idade medieval.
para arrancar ouro e prata das pessoas. Na religião católica, na Idade Medieval, sabe que os papas diziam para os pais que cometiam pecados: você tem que doar um dos seus filhos para a igreja. Um dos seus filhos tem que vir para a igreja. Um dos seus filhos tem que vir para a igreja, você tem que doar para a igreja para a gente criar eles aqui dentro. E aí muitos doavam seus filhos para o templo religioso lá, e muitos dos seus filhos eram maltratados lá, e muitos morriam lá, e eram enterrados dentro do próprio templo religioso lá, na Idade Medieval. E alguns pais que cometiam pecados na Idade Medieval, para não terem que doar um dos seus filhos, o que é que eles tinham que fazer? Tinham que pagar, tinham que doar para o templo, para a religião católica, ouro, prata, para que seus filhos não fossem doados para a instituição religiosa. Então a religião católica criou a figura do diabo, o diabo, para meter medo, tocar o terror nas pessoas. E aí o sistema evangélico também, filha da religião católica, trouxeram o diabo, colocaram dentro dos templos religiosos. Para quê? Para colocar medo e tocar o terror nas pessoas. É por isso que eles usam sempre a palavra diabo. É porque é o Exu Miranda, é porque é o Satanás, é porque é o diabo na tua vida. Se sair daqui vem mais 7, é o Satanás. Mas a palavra diabo no grego recebe o nome de diabolus. No latino plural recebe o nome de diabolos. A palavra diabo quer dizer opositor. Aquele que se opõe, aquele que é contra. Tudo aquilo que se opõe no teu caminho é um diabo. Você na carne é um diabo. Fabiano na carne é um diabo. Nós na carne somos diabinhos. Por quê? Porque a palavra diabo no grego quer dizer opositor, acusador, aquele que se opõe, como a irmã Vanilda Lima escreveu aí. O sistema religioso adotou o diabo como fonte de renda dentro do sistema religioso. Porque é isso mesmo, irmã Vanilda Lima. A palavra diabo é tudo aquilo que se opõe. É um acusador. É tudo aquilo que é contra as obras do Pai. Então, nós na carne somos diabo. Só que o sistema religioso coloca a culpa no diabo, no suposto diabo em tudo, porque a palavra diabo e o tal diabo dentro do sistema religioso é uma grande fonte de renda. Se eu tirar o diabo do sistema, o sistema não sobrevive. Tem que ter o diabo. Se tirar o diabo do sistema, o sistema não sobrevive. Por quê? Quem é que vai ser o ator da história? Porque dentro dos templos religiosos quase que não se fala o nome de Jesus. Fala mais o nome do suposto Satanás do que o nome Jesus Cristo. Eles usam mais o diabo e tudo coloca a culpa no suposto diabo. É porque o Exu Miranda, é porque é a Pomba Gira, é porque é Maria Padilha. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito no Evangelho que Paulo expulsou uma Pomba Gira. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito nos 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, durante o ministério de Jesus de Nazaré, pregador da circuncisão, aonde está escrito que Jesus de Nazaré expulsou a Maria Padilha? Aonde está escrito que Jesus de Nazaré expulsou uma Pomba Gira? Aonde está escrito que Jesus de Nazaré expulsou um Zé Pilantra, um Zé Pilintra? Não tem. Não tem no Evangelho. Não tem na lei de Moisés. Isso é uma invenção da religião porque é uma grande fonte de renda para seus líderes. Porque a palavra diabo é acusador, opositor. Paulo disse no livro de Gálatas, escrevendo sua carta aos galateiros, aos gauleses,
no ano 49, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele disse assim: porque as obras da carne são manifestas, são conhecidas, as quais são prostituição. Então, prostituição não é pombagira menina. Prostituição não é sete saia. Prostituição não é pombagira. Prostituição, disse Paulo quando voltou do terceiro céu, que é uma obra da carne. Meu irmão, por exemplo, eu estou na rua, uma mulher olha para mim, pisca o olho. Eu quero entrar na carne, olha para ela e pisca o olho. É pombagira em mim? Não. O apóstolo Paulo diz que isso é carne ativada, é obra da carne, as quais são prostituição, é uma obra da carne. Adultério é uma obra da carne. Quando o marido sai com outra mulher, trai a esposa ou a mulher trai o marido, não é pombagira. O sistema nos enganou. Não é Satanás. Não é o Exu Miranda. É simplesmente uma obra da carne. Então, eleitos, não é o que o sistema prega. Eles dizem que é o suposto diabo porque é uma grande fonte de renda no sistema. Aí Paulo continua dizendo, lascívia. Quando era do sistema, os pastores diziam que lascívia era pombagira. Cuidado, irmão, porque é pombagira. Não é pombagira. Lascívia é uma obra da carne. Glutonaria, bebedice, obra da carne. Bebedice não é Zé Pilintra, não é Zé Pilantra, é uma obra da carne. Iras, peleja, emulações, tudo isso é obra da carne. Aí Paulo disse em Gálatas 5:23, e eu já vos disse e digo novamente que aquele que pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdar o reino de Deus ali é não desfruta dos feitos da cruz, do sacrifício que Cristo fez no Calvário. Não vive em perfeita vitória. Não herda o reino de Deus. E Paulo disse em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Então a pessoa não vive em paz consigo mesmo, porque o pai disciplina, o pai corrige e o pai açoita. A pessoa não tem paz, a pessoa vive uma vida angustiada por viver nas obras da carne. Não herda o reino de Deus, mas não é Satanás, não é o suposto demônio. Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei morrer a vossa velha natureza, os que estão nos vossos membros, que estão sobre a terra, os quais são prostituição, avareza, a qual é idolatria, adultério, bebedice. Sobre tais coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre os filhos da desobediência vem ira de Deus. Sobre os filhos de Deus que andam nessas praticidades, eles não ficam impunes. O pai corrige, o pai açoita e o pai disciplina. Paulo, homem das revelações, o homem que foi levado por Cristo ressuscitado ao terceiro céu, ele disse para a igreja de Roma, lá em Romanos capítulo 7, versículo 15, Paulo disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Por que, Paulo? Porque no meu homem interior, no meu homem interior, no meu espírito, eu tenho um prazer na lei de Deus. Mas na minha carne não habita bem algum. Na minha carne habita o pecado. Paulo não disse que era o Exu que habitava na vida dele, que era o suposto Satanás. Paulo disse que era carne ativada. Jesus de Nazaré pregando no livro histórico de Marcos, capítulo 7, versículo 21, Jesus de Nazaré disse assim, porque é de dentro do coração dos homens
que procede os maus desígnios. Está guardado lá dentro. Está dentro do coração dos homens os maus desígnios. E vamos ver quais são os maus desígnios? Aí Jesus disse: os furtos, os adultérios, a prostituição, a idolatria. Ele disse que isso estão guardadinho dentro do coração dos homens. Tá aí, meu irmão. O teu inimigo é você mesmo. O monstro está em nós mesmos. Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai no espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Versículo 17, Paulo disse: porque o espírito se opõe contra a carne e a carne contra o espírito, para que não façais o que quereis. Então, há uma guerra, há uma luta entre o espírito e a carne. Então, a palavra diabo quer dizer opositor. A nossa carne se opõe contra o espírito. Então, nosso pior inimigo é a nossa carne. Nós somos diabinho na carne. Nosso próprio inimigo somos nós mesmos, e a carne não vacila. O ser humano faz coisa que depois ele fala: será que eu fiz isso mesmo? Mas não foi Satanás, foi a sua própria carne, foi ele mesmo. Só que os religiosos em tudo colocam a culpa no suposto diabo para não assumir os seus atos. Para colocar a culpa no suposto, eles colocam a culpa no suposto diabo para não assumir os seus próprios atos. A mulher trai o marido. Aí muita religiosa fala: irmão, preciso de libertação, foi a pombagira. Que pombagira, meu irmão? Traiu porque quis. O marido traiu a mulher. Eu traí minha esposa porque o Satanás pegou e me levou para o motel. Levou? Não, pai. Foi você mesmo que foi para o motel. Foi você mesmo que quis ir para um motel. Assuma. Não coloca a culpa no suposto diabo. Foi você que quis ir para um motel com a novinha e acabou. Mas não coloca a culpa no suposto diabo. Eu tomei cachaça porque foi Zé Pilintra. Foi o Zé Malandro, o Zé Pilantrinha. Não tem no Evangelho, meus irmãos, Zé Pilantra, Zé Malandro, Zé Pilantrinha. A Bíblia diz que é carne ativada. Só que, se os intitulados pastores tirarem o suposto diabo dos templos religiosos, eles não sobrevivem. Porque é isso que dá poder para eles. Tem que ter o diabo. Porque quem é que vai dar poder para os intitulados pastores? Eles amam isso. É porque é o Satanás, é porque é o demônio. Teu marido bebe muito, é porque a irmã não está fazendo a campanha direito. Venha para a campanha e tome envelope. Se você vê alguns crentes por aí, alguns religiosos, e pedir com educação a Bíblia deles emprestada e fizer, meu irmão, uma fiscalização dentro das Bíblias do religioso, você vai encontrar tanto envelope, meu irmão. É envelope campanha de Daniel, é envelope da casa própria, é envelope ser tu uma besta, é envelope da toalha aqui de ungida, não tem nada. É isso, é aquilo, é a campanha de Daniel. Meu irmão, o religioso, meu irmão, não vive em paz. Há uma guerra dentro deles. Ele não vive seguro. Ele não vive tranquilo, sem temor do mal. Eles vivem em guerra. Tudo é o demônio, que eu tenho que orar de madrugada porque Satanás está se levantando contra a minha vida. É porque o capeta, aquela mulher tem inveja de mim, é por causa dos demônios. E eu tenho que ir para a campanha, eu tenho que ir para a escola dominical, eu tenho que estar nos cultos direto. Meu Deus do céu. E tudo isso tem um preço. Tem que pagar por tudo isso. Os religiosos pagam para ouvir mentiras. Essa que é a verdade. Os religiosos pagam para ouvir um evangelho falso dentro dos templos religiosos. Eles pagam para ouvir heresias. Porque Jesus nunca expulsou uma pombagira. Pedro nunca expulsou uma pombagira. Isso não existe no evangelho. Isso é religião. Meus amados e queridos irmãos, só tem fé ativada na vida do cristão quando se ouve o evangelho. E viver por fé é viver crendo que Deus já abriu as portas para você.
é viver crente, crendo que em Cristo Jesus, em graça, Deus não vai te abençoar, porque em graça você já é abençoado. Foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. É só crer nessa palavra, tomar posse e dizer: eu já sou abençoado, Deus não vai me abençoar. Eu não preciso fazer nada para Deus me abençoar. Não preciso fazer jejum, eu não preciso fazer campanha, eu não preciso fazer o jejum de Daniel, eu não preciso subir monte, eu não preciso estar nos templos religiosos barganhando com Deus, querendo barganhar com Deus, porque Deus não barganha com ninguém, porque em Cristo Jesus Ele já me abençoou. Antes da fundação do mundo, eu sou abençoado, eu sou abençoada. As bênçãos do Pai estão na minha vida. Todos vocês que me ouvem aqui nessa live, vocês já são abençoados. Vocês já têm em vocês mesmos todas as bênçãos espirituais. Vocês não têm necessidade, vocês não têm falta de nenhuma bênção espiritual na vida de vocês. Porque Paulo disse: bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 9, Paulo disse: e os que são da fé são abençoados, são benditos com o crente Abraão. Nós somos abençoados. Você não precisa pagar para receber bênção. Ela já está com você. Ela já está sobre a tua vida. Todas as bênçãos do Pai já estão na tua casa, no teu lar, na tua vida, na tua família, no teu ministério. Você é abençoado. É só crer. É só tomar posse, meu irmão. É só confiar. Então, meus irmãos, se tem evangelho, tem fé ativada. Se não tem evangelho, não tem fé. Paulo disse aos Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então, o que é fé? Eu não estou vendo, mas eu creio que já aconteceu. Eu creio que já se concretizou. É a certeza das coisas que não se vê, eu não estou vendo, mas por fé, eu acredito, eu tomo posse, eu declaro que eu já recebi aquilo que eu estou esperando. Isso é fé. É não depender de homem colocar a mão na tua cabeça. É não depender das ordenanças da lei. Isso é fé. É confiar tão somente na palavra do Pai. Porque os intitulados pastores nunca nos mostraram dentro dos templos religiosos o que realmente nós somos em Cristo. Os intitulados pastores sempre nos mostrou como miserável, como gafanhoto, como pecadores, como malditos. Eles nunca abriram o testamento nessa nação e te mostrou a tua posição em Cristo. Ele sempre te mostrou como dependente, como fracos. Como que você precisa fazer campanha para receber algo de Deus. Ele sempre te mostrou como pó da terra, como gafanhoto. Mas o Evangelho diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Foi o que Paulo disse quando botou no terceiro céu. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Todos vocês que me ouvem aqui nessa live, vocês são mais do que vitoriosos. Vocês são mais do que vencedores. Vocês, em Cristo, são mais do que vencedores. Como vocês são mais do que vencedores eleitos por fé e pela fé nessa palavra, eu creio, eu recebo, eu tomo posse e eu declaro, você já venceu esse câncer em nome de Cristo ressuscitado. Você já venceu essa tristeza, essa angústia, os desafios. Você já venceu essa tempestade que parece que não vai passar na tua vida, no teu lar, no teu casamento.
Você é mais do que vencedor. Você não é pó da terra. Você não é gafanhoto. Você é eleito, abençoado com todas as bênçãos espirituais e mais do que vencedor em Cristo Jesus. Assim é. Assim eu creio, assim eu recebo e assim eu tomo posse. Receba essa palavra. Você é mais do que vencedor. Oh glória! Oh glória! Em graça e na graça, você é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Então você não precisa de templo físico para Deus te ouvir. Você não precisa de um lugar específico para o Pai te ouvir, porque Ele mora em você, você é templo dele. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 16, que nós somos o templo vivo de Deus. E como templo vivo de Deus, Deus habita em nós. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, se alguém, aquele que se une ao Senhor, é um só espírito com ele. Em espírito, nós já estamos ligados com o Pai. Versículo 18, aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmo? Pedro, pregando aos judeus de origem judaica que eram seus ouvintes, Pedro disse, em 1 de Pedro capítulo 2, a saber o versículo 5, vocês são pedras vivas, vocês são casa espiritual de Deus. Em Hebreus capítulo 3, a saber o versículo 6, Paulo disse, e Cristo é fiel sobre a sua própria casa, qual casa somos nós, se retivermos firme a esperança da glória, ou glória. Nós somos a casa de Cristo. Você é a casa de Cristo. Você é o templo do Espírito do Pai. O Espírito de Deus está no teu ministério. O Espírito de Deus está na Dalaia, meu Deus, na tua vida. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça do Pai. O Espírito do Pai habita na tua vida, eleito. O Espírito do Pai habita em nós, ele habita em você. Creia, receba essa palavra na graça e em graça. Aleluia. Glórias a Deus. Você já foi batizado. E não foi com água, não. Foi na morte de Cristo na cruz. Vocês já foram batizados. Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo voltou do terceiro céu e disse, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados no batismo da sua morte? Oh glória! Oh glória! Aos Gálatas, em Gálatas capítulo 3, versículo 27, Paulo disse, todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos revestidos de Cristo. Aos Efésios, em Efésios capítulo 4, versículo 4, Paulo disse, porque há um só Deus, uma só fé, uma só esperança, um só Pai e Senhor de todos, e um só batismo. Não é dois batismos, é um só batismo. E esse batismo é o batismo da cruz. Todos vocês que me ouvem aqui nessa live já foram batizados em Cristo com a sua morte na cruz. O batismo que tem poder para nós é o batismo da cruz. Em graça e na graça, todos vocês que me ouvem já foram ressuscitados espiritualmente com Cristo. Aos Efésios capítulo 2, a saber o versículo 6, disse Paulo, e ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Em graça
e na graça. Meus amados irmãos, nós somos sacerdote de nós mesmos. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 14 e 15, Pedro disse: porque vocês são raça eleita, povo eleito, sacerdócio real. Nós somos sacerdote de nós mesmos. Você não depende da mão de homem na tua cabeça, porque Cristo mora em você. Você não depende da minha mão sobre ti, porque o Espírito já mora em ti. Ele já mora na tua vida. Ele mora no teu espírito. Para encerrar essa live, Paulo disse aos Romanos no capítulo 1, versículo 16: pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o evangelho é poder de Deus. Dentro dos templos religiosos não existe evangelho. Não tem evangelho. O que tem lá dentro é lei de Moisés. Logo, se não tem evangelho, também não tem poder de Deus. Porque Paulo disse: pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o evangelho é poder de Deus. Só tem poder de Deus, irmão Sandro Martim, irmã Renata, se tiver evangelho. E não é qualquer evangelho, é o evangelho da graça, que o Cristo ressuscitado revelou para Paulo lá no terceiro céu. Logo, se não tem evangelho, também não tem poder de Deus, mas na tua vida tem poder de Deus. Por quê? Porque Paulo disse: pois o evangelho é poder de Deus. Quando você ouve o evangelho da tua salvação, que é o evangelho da graça, quando você toma posse, crer nesse evangelho, o poder de Deus se manifesta na tua vida. E esse poder de Deus não opera no monte. Esse poder de Deus não opera em campanha. Esse poder de Deus não opera na fogueira bamba. Não opera em sacrifício. Não opera através de envelope ungido, que de ungido não tem nada. Não opera através de amuletos. Isso é feitiçaria, é macumbogeia, é idolatria. Esse poder, ele está dentro de você, ele está dentro de mim, ele está dentro de nós. Aos Efésios capítulo 3, versículo 20, disse o apóstolo Paulo: usado pelo Espírito Santo, ora, aquele que é poderoso para fazer. Ele é o que, Paulo? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder não está no monte. O poder não opera nas grandes catedrais. O poder não está na Catedral de Roma. O poder está dentro de você. Você é poderoso em Cristo. Você tem poder de Deus dentro de você. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Oh glória! O poder de Deus opera na tua vida. O poder de Deus opera em nós. O poder de Deus está na tua vida, eleito. Use esse poder. Toma posse. Receba. Creia. Acredite que esse poder do Pai está na tua vida. Habita no teu espírito. Oh glória! Oh glória! Nós temos tesouro do Pai, poder do Pai dentro de nós, como Paulo disse em 2 Timóteo 4:7. 2 Coríntios 4:7, Paulo disse: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Mas escute, dentro de você tem tesouro, e esse tesouro é o poder de Deus. Então, em linha com o Evangelho, em linha com aquilo que Paulo disse, usado pelo Espírito Santo, eu declaro na tua vida: recebam o infinitamente mais de Deus nos teus negócios. Recebam o infinitamente mais de Deus no teu casamento. Recebam o infinitamente mais de Deus na tua vida espiritual. Recebam
o infinitamente mais do Pai na tua família, no teu ministério, aleluia, na tua vida sentimental, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Graça e paz. Vamos orar. Oh glória, poderoso Deus. Eu tomo posse dessa palavra. Eu recebo essa palavra. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O teu poder está em nós, então eu declaro a melhor noite de nossas vidas. Eu declaro, as portas já abriram, não vai abrir, já estão abertas. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Eu não recebo minha irmã doente, eu recebo por fé a minha irmã sadia, em perfeita saúde e curada. Eu não recebo meu irmão doente, eu recebo meu irmão em perfeita saúde, curado. Eu não recebo meu irmão com depressão, eu recebo meu irmão curado. Eu não recebo minha irmã com depressão, eu recebo ela curada, porque esse poder opera em nós. Pai, continua abençoando o teu povo, nos alegra, nos fortalece a cada dia. Pai, em nome de Cristo ressuscitado, se porventura tem alguém enfermo aqui nessa live, alguém, meu Pai, com depressão, cura essas pessoas segundo a tua vontade, em nome de Cristo ressuscitado. Amém. Amém, eleitos. Graça e paz. Deus continue abençoando a todos e até a próxima live. Quero mandar um alô aí para a irmã Vanilda Lima. Graça e paz, minha amada. Deus continue te abençoando. Creia, receba na tua vida, toma posse do infinitamente mais de Deus, em nome do Cristo ressuscitado. Oh glória! Meus irmãos, a irmã Vanilda Lima tem um canal no YouTube, aí o nome do canal é Graça em Ação. Você que ainda não se inscreveu no canal da nossa irmã, se inscreva no canal da irmã Vanilda Lima lá no YouTube, canal Graça em Ação. A irmã sempre está pregando o Evangelho da Graça, sempre está trazendo uma palavra do Pai para nossas vidas, uma pérola da graça abençoada para nossas vidas. Se inscreva no canal da irmã lá no YouTube, vamos estar aí juntos, unidos, pregando esse Evangelho poderoso para a glória de Deus. Graça e paz, irmã Maria das Graças, Deus é contigo, Deus é conosco. Quero mandar graça e paz também para a irmã Neuza, Deus continue te abençoando, irmã Neuza. Graça e paz, irmão Elias Paulo aí de Açailândia, Maranhão, esposo da nossa irmã Vanilda Lima. Deus continue te abençoando, estamos juntos. Graça e paz, amado irmão Paulo Pires, Deus é contigo, Deus é conosco. Imanice Coutinho, que o Pai dos Espíritos continue te abençoando ricamente e poderosamente, pois a irmã é abençoada, graça e paz. Quero mandar graça e paz para o irmão Júlio Lima, aí de Curitiba, ministro de uma nova aliança, pregador do Evangelho, que tem pregado esse Evangelho do Cristo ressuscitado poderoso aí na cidade de Curitiba, no Paraná. É isso aí, abençoado. Continua pregando esse Evangelho, continua denunciando as heresias do sistema religioso. Deus está na tua vida, Deus mora dentro de ti, Ele mora no teu espírito. Não baixa a guarda, não baixa a cabeça, mas continua firme aí, constante, pregando esse Evangelho poderoso. Glórias a Deus, Deus é contigo. Quero mandar também aí graça e paz para o irmão Laelso. Irmão Laelso Avelino também, Deus é contigo. Boa noite, meu amado, que o Senhor continue te abençoando. Glórias a Deus. Enfim, quero mandar graça e paz para todos os irmãos, para a irmã Renata também. Deus continue te abençoando. Para o irmão Reginaldo Bertoso, aí de Brasília, Deus continue abençoando. Graça e paz, irmã Márcia Souza também, que o Pai continue te abençoando. Meus amados irmãos, compartilhe essa live para que as pessoas que estão presas no sistema religioso possam ouvir essas mensagens do Evangelho da Graça e possam ser salvas no entendimento, na mente, e saírem da religião para viveres tranquila,
seguras e sem temor do mal, e reinar em vida e em perfeita vitória em Cristo ressuscitado. Graça e paz e até a próxima live. Fui. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus e boa noite.